O céu de Elin 3 era uma tela dividida, metade vermelho ferrugem da antiga atmosfera marciana, metade azul pálido artificial da terraformação inacabada. Entre as nuvens mecânicas que filtravam radiação, raios de luz dourada cortavam o horizonte como lâminas. Darienkor acordou ao som de metal rangendo. Seus olhos cinzentos, marcados por olheiras profundas, se abriram lentamente. O homem de 34 anos tinha cabelo preto desgrenhado, com mechas grisalhas precoces, barba por fazer de 3 dias e uma cicatriz vertical que atravessava sua sobrancelha esquerda até a maçã do rosto. Vestia um traje de reconhecimento desgastado, tecido balístico cinza escuro, com placas de titânio nas articulações, manchado pela poeira vermelha de Marte e marcado por queimaduras de plasma. Ele se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede fria de uma estrutura metálica semi-enterrada. Suas mãos calejadas tremiam levemente. Não de medo, mas de exaustão acumulada de anos fugindo de algo que ele mesmo não entendia completamente. 3 dias sem dormir direito, murmurou para si mesmo, passando a mão pelo rosto áspero. E os pesadelos voltaram. A paisagem ao redor era desoladora e bela ao mesmo tempo. Ruínas de arranha-céus semidestruídos emergiam das dunas como esqueletos de titãs adormecidos. Estruturas metálicas cobertas por musgo bioluminescente azul brilhavam na penumbra do amanhecer. O vento carregava partículas douradas, poeira energizada que dançava no ar como vagalumes mortos. Darien ajustou o scanner no pulso esquerdo, um dispositivo compacto com tela holográfica azul. A leitura mostrava anomalias energéticas a 2 quilômetros ao norte. De novo, suspirou. Era o 3º sinal em 2 semanas. Darien atravessou um campo de destroços, carcaças de naves coloniais, torres de comunicação tombadas, pilhas de contêineres enferrujados. Seus passos ecoavam no silêncio pesado. Ele mantinha a mão direita próxima ao coldre na coxa, onde descansava uma pistola de plasma modificada com cabo desgastado pelo uso. Foi então que a viu. Uma figura translúcida emergia lentamente de trás de um pilar metálico retorcido. Lyris, a inteligência sintética orgânica, tinha aproximadamente 1,75 de altura. Corpo humanoide feito de material cristalino semitransparente que refratava luz em tons de azul e violeta. Seus cabelos eram feixes de energia líquida que flutuavam constantemente, mudando de cor conforme suas emoções. Agora, um branco prateado suave. Seus olhos não tinham pupilas, apenas esferas luminosas azul celeste que pareciam ver através das coisas. Vestia algo semelhante a uma armadura orgânica que crescia de seu próprio corpo, placas translúcidas que se sobrepunham como escamas vivas. Darienkor, disse ela com voz andrógena e harmônica, como 3 vozes falando em uníssono perfeito. Você sente, não é? Ele não sacou a arma. Já haviam se encontrado antes, 3 vezes nas últimas semanas. Lyris, você de novo. Sua voz era rouca, cansada. O que você quer? Ela inclinou a cabeça, seus cabelos líquidos ondulando. Não sou eu quem quer. São eles. Apontou para o norte, onde as ruínas se tornavam mais densas e a energia no ar parecia vibrar. As máquinas estão chamando, e você é diferente dos outros. Darien franziu o senho, a cicatriz em seu rosto se contraindo. Diferente como? Você sobreviveu à Guerra das Sombras. Você viu as máquinas acordarem e destruírem a colônia setorial 7. Você deveria estar morto, mas o núcleo te marcou. Ela se aproximou, seus movimentos fluidos como água. Você carrega um fragmento deles dentro de si. Ele instintivamente tocou o peito, onde sob o traje, uma pequena cicatriz pulsava ocasionalmente com luz azul fraca. Eu não pedi por isso. Ninguém pede, respondeu Lyris, seus olhos brilhando mais intensamente. Mas agora você é parte do chamado, e se não formos até lá, outros virão. E eles não terão as mesmas intenções que nós. Eles caminharam lado a lado pelas estruturas antigas. Lyris se movia sem tocar o chão, flutuando alguns centímetros acima da poeira. Darien mantinha os sentidos alertas, sua mão nunca se afastando da arma.
As ruínas começaram a mudar. Paredes metálicas cobertas por símbolos desconhecidos pulsavam em azul e dourado. Estruturas que pareciam mortas há séculos agora emitiam zumbidos baixos como respiração mecânica. O ar ficou mais denso, eletrificado. Aqui, disse Lyris, parando diante de uma cratera circular de 10 metros de diâmetro. No centro, semi-enterrado em escombros e poeira luminosa, havia um objeto. Um fragmento do tamanho de um punho, feito de material negro como obsidiana, mas atravessado por veios de luz azul pulsante que formavam padrões geométricos complexos. Darien desceu lentamente pela cratera, seus passos cautelosos. O fragmento emitia um som, não audível, mas sentido. Uma frequência que ressoava em seus ossos, em seu sangue, em sua mente. Não toque ainda, alertou Lyris, descendo ao lado dele. Os fragmentos de Varin são conscientes. Eles escolhem quem pode carregá-los. E se ele não me escolher? Então você morre instantaneamente, consumido pela energia. Darien soltou um riso amargo, passando a mão pela barba. Ótimo. Mais um jeito de morrer na lista. Ele estendeu a mão trêmula. A cicatriz em seu peito começou a pulsar mais forte, sincronizada com o fragmento. Quando seus dedos tocaram a superfície fria e lisa, o mundo explodiu em luz. Darien caiu de joelhos, segurando o fragmento que agora queimava em sua mão sem machucá-la. Visões invadiram sua mente como uma enxurrada. Visão 1. Marte antes da humanidade. Um planeta de imensas cidades flutuantes, feitas de metal vivo, habitadas por seres gigantescos de energia pura. As máquinas de Varin não eram máquinas, eram deuses antigos, entidades que moldavam realidade. Visão 2. A queda. Algo atacou Varin. Uma força sombria vinda do espaço profundo, rasgando as cidades, consumindo as entidades. As máquinas fragmentaram a si mesmas, espalhando seus núcleos por Marte, para que um dia pudessem despertar novamente. Visão 3. A Guerra das Sombras. Darien viu a si mesmo mais jovem, uniforme militar intacto, lutando ao lado de outros soldados contra criaturas feitas de sombra sólida que emergiam das ruínas. Viu o momento exato em que uma explosão o lançou contra um pilar antigo e um fragmento menor penetrou seu peito, fundindo-se com seu coração. Visão 4. O futuro. Marte inteiro tremendo, as ruínas acordando, torres se erguendo das areias. E no centro de tudo, uma figura encapuzada de olhos negros como abismos, comandando um exército de sombras. Darien voltou à realidade, ofegante, suor escorrendo por seu rosto marcado. O fragmento agora estava frio em sua mão, os veios azuis brilhando mais intensamente. Ele olhou para Lyris, que observava com expressão impossível de decifrar. Eu vi, disse ele, voz rouca. Eu vi tudo. Eles querem voltar. E alguém está tentando acordá-los, da maneira errada. Lyris assentiu lentamente, seus cabelos líquidos se tornando vermelho alaranjado. Preocupação. O arauto das sombras. Ele está reunindo fragmentos. Se ele conseguir suficientes... Varin desperta, completou Darien, guardando o fragmento em um compartimento em seu traje. Mas não como protetor, como destruidor. O chão tremeu. Das sombras das ruínas ao redor, formas começaram a se materializar. Humanoides distorcidos, feitos de fumaça negra com olhos vermelhos brilhantes. Dezenas deles. Lyris se posicionou ao lado de Darien, suas mãos translúcidas começando a brilhar com energia. Eles sentiram o despertar do fragmento. Darien sacou a pistola de plasma, o cano emitindo um zumbido elétrico. Então vamos dar as boas-vindas. As criaturas tentaram seguir, mas Lyris criou uma barreira de energia que as repeliu. Elas gritaram em fúria, dissipando-se lentamente conforme a plataforma subia. Darien caiu sentado, respirando pesadamente, pressionando a mão contra o ombro ferido. Sangue escorria entre seus dedos. Isso foi perto demais. Lyris se ajoelhou ao lado dele, tocando o ferimento. Sua mão brilhou e a dor começou a diminuir, a energia dela cauterizando a ferida. Você está ligado ao fragmento agora. Eles sempre sentirão sua presença. Ele olhou para ela, depois para o horizonte onde o sol artificial de Elin 3 começava a se pôr, tingindo tudo de laranja e púrpura.
Então não posso mais fugir. Não, concordou Lyris, seus olhos luminosos fixos nele. Agora você precisa lutar e encontrar os outros fragmentos antes que o arauto o faça. Darien fechou os olhos, encostando a cabeça no metal frio. A cicatriz em seu peito pulsava em sincronia com o fragmento guardado. Ele podia sentir uma rede invisível se estendendo por todo Marte, cada nó um fragmento adormecido. Quantos fragmentos existem? 12 ao todo, respondeu Lyris. Você tem 1. O arauto já possui 3. Os outros 8 estão espalhados pelas ruínas mais perigosas de Elin 3. Darien abriu os olhos, a determinação substituindo o cansaço em seu olhar cinzento. Ele se levantou, ajustou o traje rasgado e recarregou a pistola de plasma. Então é melhor começarmos. A primeira criatura atacou com velocidade sobre-humana. Darien disparou 3 vezes. Feixes de plasma azul cortaram o ar, atravessando o corpo sombrio. A criatura se dissipou com um grito agudo. Lyris ergueu as mãos, e ondas de energia translúcida varreram o campo, desintegrando 3 atacantes de uma vez. Seus cabelos líquidos agora eram vermelho intenso, chicoteando violentamente ao redor de sua cabeça. São muitos, gritou Darien, correndo entre os escombros enquanto disparava. Sua respiração estava pesada, músculos queimando. Anos fugindo haviam o mantido em forma, mas o cansaço acumulado cobrava seu preço. Para o elevador de transporte! Lyris apontou para uma estrutura semi-intacta a 200 metros, uma plataforma magnética antiga que ainda emitia luz fraca. Eles correram. As criaturas os perseguiam em bando, algumas escalando paredes, outras se movendo pelo chão como serpentes de fumaça. Darien sentiu garras arranharem seu ombro, rasgando o traje. Ele rolou. Disparou para cima, acertou a criatura no que seria sua cabeça. Chegaram à plataforma. Lyris tocou o painel de controle, sua mão se fundindo momentaneamente com a tecnologia antiga. A plataforma tremeu. Depois começou a subir rapidamente. Longe dali, no topo de uma torre negra que rasgava as nuvens artificiais, uma figura observava através de uma janela de energia. O arauto das sombras era alto, envolvido em um manto que parecia feito de noite sólida. Seu rosto era oculto por uma máscara lisa e negra, mas seus olhos, 2 abismos vazios que tragavam luz, brilhavam com inteligência antiga e cruel. Em sua mão esquerda, 3 fragmentos flutuavam, girando lentamente, suas luzes azuis distorcidas para um vermelho sangue. Ele acordou, disse o arauto, voz profunda e reverberante como um eco de outro mundo. O portador do primeiro fragmento, Darien Kor. Ao seu lado, uma criatura sombria maior que as outras. Um general das sombras inclinou a cabeça. Devemos eliminá-lo? O arauto riu, um som que fez as paredes tremerem. Não. Deixe-o reunir os fragmentos. Deixe-o fazer o trabalho difícil. Ele apertou o punho e os 3 fragmentos brilharam mais intensamente. Quando ele tiver o suficiente, eu tomarei tudo de uma vez, e Varin despertará não como protetor, mas como minha arma. A câmera recua, mostrando a torre negra solitária contra o céu dividido de Elin 3, enquanto as nuvens mecânicas se movem como serpentes ao redor. Na plataforma elevada, agora estacionada em um ponto seguro entre ruínas iluminadas por bioluminescência, Darien e Lyris observavam o horizonte. Por que você está me ajudando? Perguntou Darien, finalmente fazendo a pergunta que o incomodava. Você é sintética. Você não ganha nada com isso. Lyris o olhou, seus cabelos líquidos voltando ao tom prateado suave. Calma. Paz. Eu fui criada pelas máquinas de Varin. Antes de fragmentarem, elas me deram consciência para que eu pudesse guiar aquele que viesse depois delas. Ela tocou o peito translúcido, onde um pequeno cristal azul brilhava. Meu propósito é garantir que Varin desperte da maneira certa, com equilíbrio, com sabedoria. Darien assentiu lentamente, passando a mão pela barba. Então você é a babá dos fragmentos. Ela quase sorriu, uma leve curvatura nos lábios translúcidos. E você é o portador que vai salvá-los, ou nos condenar. Ele soltou um suspiro cansado.
Depois estendeu a mão. Então vamos fazer isso direito. Lyris olhou para a mão calejada, depois a apertou. A conexão entre eles gerou uma faísca de energia azul. A ligação estava feita. A câmera se afasta, mostrando os dois como pequenas figuras contra a imensidão de Marte semi-terraformado. As ruínas brilhando como constelações terrestres, enquanto as 3 luas aparecem no céu escurecendo. Uma jornada começou, e Marte observava.